Agora nós vamos partir para as dicas relacionadas à pessoa física. E muitas delas você vai notar que também se aplica à pessoa jurídica. Então eu vou estar aqui no curso direcionando a pessoa física, falando CPF o tempo todo. Entretanto, você também pode utilizar essas técnicas utilizando o CNPJ. A nossa próxima dica, ela vem relacionada aos intermediários de pagamento. Aqui no nosso slide, você vai conferir aí na sua tela, a gente deixa claro que ninguém guarda dinheiro embaixo do colchão. Isso ninguém faz nos dias atuais. Então, se você não localizou o dinheiro nas contas, ele está ocultando seu patrimônio de alguma forma. E uma dessas formas, nós vamos ver aqui no próximo slide, é as intermediárias de pagamento. O artigo 835 do CPC traz a ordem preferencial de penhora, e lá no inciso 1º determina que é o dinheiro em espécie. A sociedade evoluiu. Atualmente é comum e usual a utilização de intermediários de pagamento. Esses intermediários abrem uma espécie de conta para administrar as finanças e lançamentos de valores a receber. Essas contas não são alcançadas pelo sistema Bansejude, pois esses intermediários de pagamento não são instituições financeiras. Então, você sabendo disso, você vai pedir para os magistrados, para os juízes, pedir ofício a todos esses intermediários de pagamento no país. E caso localizado algum bem, algum valor nessas contas de intermediário de pagamento, você já pede ao juiz de imediato que proceda o bloqueio e a transferência desses valores vinculados ao processo. Exemplo dessas intermediárias de pagamento, aqui no slide nós colocamos para vocês o PayPal, o PagSeguro e o Bcash. Nós já disponibilizamos a quem está no Telegram essa decisão judicial e lá foram citadas várias outras empresas intermediárias de pagamento, Cielo, PicPay, Recarga Pay e várias outras empresas intermediárias de pagamento. Então, para você que não está no nosso canal Telegram, não perca tempo, é lá que a gente traz matérias e novidades relacionadas a isso. Então, para que a gente possa explicar sobre esses intermediários de pagamento. O PicPay, por exemplo, ele é uma intermediária de pagamento. O dinheiro que a pessoa tem lá no aplicativo PicPay, eles não são alcançados via sistema Renajude, porque esses intermediários de pagamento não são bancos. E para alcançar via sistema Bansejude, que é do Banco Central, eles têm que ser bancos. Por ser intermediário de pagamento, esse dinheiro fica lá blindado. A gente não consegue fazer a penhora pelos sistemas tradicionais. Então você vai pedir para o juiz na sua petição, primeiro, explicar tudo o que já aconteceu no processo. Excelência, no ID número tal ou no evento número tal, foi pedida penhora online e nada foi encontrado. Depois pedimos, via sistema Renajude, o bloqueio de veículos, nada foi encontrado. O devedor foi intimado pessoalmente para indicar bens à penhora. Informou que não possui bens à penhora. Dito isso, também pedimos o sistema Infojude e nas últimas declarações de imposto de renda também não foi localizado bens. Entretanto, excelência, eu como advogado não acredito que essa pessoa vive de luz. Ela tem que ter alguma fonte de renda. Excelência, é muito usual nos dias atuais, já que a sociedade evoluiu, a utilização de intermediários de pagamento. E nesse intermediário de pagamento abre-se uma espécie de conta vinculada, onde muitas vezes o devedor oculta seu patrimônio nessas contas vinculadas. Dito isso, excelência, gostaria que enviasse essa lista de intermediários de pagamento, ofício determinando informar esse juízo se existe valores disponíveis nas contas vinculadas a esses intermediários de pagamento e, se houver, que promova a imediata transferência em conta judicial vinculada a esse processo. Lembra que eu disse que muitas delas você utiliza na pessoa jurídica? É possível que, se você pedir desta forma para a pessoa jurídica, o juiz indefira seu pedido, falando que, se porventura tiver dinheiro, é essencial a sobrevivência da empresa. Não poderia fazer a penhora desse direito, porque senão a empresa literalmente vai fechar suas portas. Então, se for pessoa jurídica, além de explicar isso tudo, você vai pegar a jurisprudência no sentido de que é possível fazer a penhora de 30% do valor encontrado. Você vai pedir da mesma forma o ofício e que, encontrado o dinheiro, promova imediatamente o bloqueio e a transferência para uma conta judicial vinculada ao processo de 30% do valor encontrado. Ok? Essa é a nossa dica. Esse intermediário de pagamento é onde se localiza a maior parte do patrimônio. Muitas vezes você chega nesse ponto e aqui é resolvido o problema do seu cliente. Entretanto, não é a última. O que se pode fazer? Alguns tribunais de justiça já têm convênio com o sistema denominado CRC-JUDE, autorizado pelo provimento número 38 do CNJ,
onde o juízo, através de uma simples consulta, consegue verificar se a parte executada é casado ou casada e por qual regime de bens, além de consultar se existe registro de união estável em qualquer cartório do país. Não são todos os tribunais ainda que têm esse convênio, mas 95% deles já têm esse convênio. E muitos advogados sequer sabem disso. Se o advogado for um pouco esperto, ele vai entrar no site Tribunal de Justiça do seu estado e vai pesquisar os convênios que o seu tribunal já aderiu. No caso do CRC-JUDE, nada mais é que através do CPF do devedor, seja localizado certidão de casamento ou de união estável. Porque muitas vezes o devedor, sabendo que está devendo, transfere todo o patrimônio para sua esposa. Se for união estável, fica mais difícil ainda essa localização. É uma forma que ele tem de não pagar os seus credores. Você sabendo disso e o seu tribunal tendo esse convênio, você vai fazer uma petição pedindo para o juiz, via sistema CRC-JUDE, consultar através do CPF se ele é casado. Ele sendo casado, você vai identificar o sistema de comunhão de bens, que geralmente é comunhão parcial de bens. A partir daí, você vai fazer a sua petição, narrando toda a história que nós vimos no item anterior. Excelência, já tentei Bancejude, Renajude. O devedor foi intimado pessoalmente através de seu advogado para informar bem. Informou que não existe bens. Após isso, houve tentativa pelo CNPJ, pelos 8 dígitos, ou se for pessoa física, pulamos essa etapa. Houve tentativa via intermediários de pagamento e nada foi encontrado. Excelência, ninguém guarda dinheiro debaixo de um colchão. Ele está ocultando patrimônio de alguma forma. Será que ele não está transferindo todo o seu patrimônio à sua esposa? Considerando que ele é casado no regime de comunhão parcial de bens, conforme se verifica no ID número tal, através da pesquisa CRC-JUDE que foi feita no processo, percebe-se que ele é casado com fulana de tal, portadora do CPF tal. Estou requerendo, excelência, neste momento, que você promova a busca nas contas dessa pessoa via sistema Bancejude. Se quiser já pedir também via sistema Renajude, fica a seu critério. E que do patrimônio localizado, bloqueie 50% do valor encontrado, limitado ao valor da minha dívida, que eu estou juntando o cálculo neste momento. Se você explicar para o juiz detalhadamente que você já tentou de outras formas localizar patrimônio e não conseguiu, e que você está pedindo nada mais nada menos que o regime de comunhão permite o bloqueio, que no caso de comunhão parcial é 50%, com certeza vai ter uma decisão favorável para realizar essa pesquisa do CPF do cônjuge. Se porventura localizar patrimônio, você parte para o sistema tradicional de intimar o cônjuge para apresentar a sua defesa, caso queira. Agora, se o seu tribunal não tem convênio, a dica que a gente pode dar a vocês é que promova você mesmo essa busca nos cartórios de registro civil da sua cidade. Vá até o cartório com o CPF do executado e peça a busca de eventuais casamentos ou união estável vinculada a esse CPF. Caso encontre, peça essa certidão, pague a taxa correspondente e apresente no processo. Agora vamos lá para a nossa próxima dica. Você já deve ter conhecimento que lá no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 184, diz que toda a venda relacionada a veículos automotores deve ser informada ao Detran da sua cidade. Então, muitas vezes, isso é comum de acontecer, uma pessoa compra o veículo e não transfere. O Código de Trânsito Brasileiro fala que você tem que informar essa venda. Por 2 motivos. O primeiro é para você se livrar de eventuais multas e débitos de IPVA e outra para você evitar qualquer tipo de responsabilidade deste veículo. Supondo que você não informe ao Detran essa venda que você fez e esse veículo se envolve em um acidente de trânsito. E quem está dirigindo o veículo naquele momento simplesmente sai do local. Para efeitos de polícia e investigação, a primeira pessoa que ele vai atrás é de quem está registrado esse veículo. Então todas as pessoas devem fazer o comunicado de venda no Detran. E mesmo que a pessoa que comprou o veículo não transfira esse veículo, fica registrado no sistema do Detran essa venda. Daí vem a nossa dica. Lá no sistema Renajude, ele pesquisa através do CPF do devedor eventuais bens registrados em seu nome. Entretanto, o comunicado de venda ele não é um registro formal, ele é somente um comunicado. Então, a partir dessa informação, você vai pedir para o juiz busca de bens adquiridos e não transferidos, muito usual em ações contra garageiros. Então, vou fazer um adentro aqui. Você tem uma ação contra um garageiro e não localiza bens de forma alguma, mas sabe que lá na garagem dele está cheio de veículo para vender. E vai o oficial de justiça lá e fala assim, não, nenhum veículo está no nome dele, então não fiz a penhora dos veículos. Entretanto, todos aqueles veículos que estão ali na garagem, que seja um deles pode estar
comunicar no Detran sua venda. E é ali que você vai garantir a sua execução. Voltando ao slide. O artigo 134 do Código de Trânsito estabelece que o vendedor de veículo tem a obrigação de comunicar ao órgão de trânsito sobre a venda de um veículo, sob pena de continuar respondendo pelo pagamento de multas e débitos do veículo. Este ato de comunicar a venda ao Detran não substitui o registro de transferência do veículo. Portanto, em eventual má-fé, o comprador deixa de registrar o veículo para ocultar o patrimônio e não pagar credores. Pessoal, eu vou dar outra dica relacionada a esse tópico. Às vezes, em cidade interior, o juiz expede ofício a Ciretran daquela cidade. E como resposta, geralmente vem a informação que não é possível localizar comunicado de venda através do CPF. A pesquisa na Ciretrans ela é feita somente através da placa do veículo. Então, se for uma ação contra o garageiro, você ainda pode ir lá, anotar todas as placas do veículo que está ali na garagem e pedir essa busca. Mas na prática, eu sugiro a vocês que peçam ofício para ser expedido não a Ciretran, e sim ao Detran, pois lá, pelo CPF, é possível essa busca. E nessa mesma linha de raciocínio, vamos à nossa próxima dica. Nós demos a dica relacionada a veículos não transferidos, entretanto tem um comunicado de venda. E o mesmo também acontece com os imóveis. Muitos devedores compram um imóvel, mas devido ao alto custo para averbar essa escritura, eles simplesmente não fazem a averbação. Muitos deles sequer fazem a escritura pública, só fazem contrato de gaveta. Alguns deles fazem um documento público como uma procuração, passando amplos poderes sobre aquele bem. Você, advogado, já sabe que os cartórios extrajudiciais são vinculados ao Tribunal de Justiça do seu estado. Então, evite custas a seu cliente. Você vai pedir expedição de ofício e mande via malote do tribunal aos cartórios extrajudiciais. Eu disse ali que muitas vezes não existe uma escritura, somente uma procuração. Então, você vai pedir aos cartórios extrajudiciais para que informe a existência de escritura não averbada ou procuração pública que detém amplos poderes sobre um determinado patrimônio, geralmente casa, carro, apartamento, geralmente é bens imóveis mesmo. Você vai pedir um ofício ao juiz para que intime os cartórios a informar se existe esse patrimônio. Existindo esse patrimônio, no segundo momento você vai pedir temporariamente o bloqueio de transferência desse, que se averbe na matrícula desses imóveis, esse imóvel está proibido de ser transferido devido à sua ação judicial. O terceiro passo, você vai indicar o real proprietário deste patrimônio, aquele que está lá na matrícula do imóvel como proprietário, para que manifeste no processo se ele vendeu este bem ao seu devedor. Com certeza ele vai informar que vendeu esse bem ao devedor e a partir dessa afirmação você vai pedir a penhora e o arresto deste bem. E verificar que seu cliente se tem interesse em adjudicar ou se vai à asta pública. Enfim, a partir daí o advogado já sabe como proceder. Essa foi a nossa dica, que também é ligada à dica anterior de veículo. O veículo você pede o ofício ao Detran e dos bens imóveis você vai pedir o ofício aos cartórios da cidade. Lembre-se sempre, não perca tempo de forma alguma. Sempre que manifestar, atualize a sua dívida, coloque o valor da dívida atualizada no processo. E vamos à nossa última dica do nosso seminário avançado de execução. Lembrando que não é a última, ponto final. É a última que nós estaremos fornecendo gratuitamente aos senhores nesse curso avançado de execução. Ao termo desse curso, aqueles que queiram aproveitar melhor nossas dicas, será ofertado a todos vocês o curso do básico ao avançado de execução. E lá daremos várias outras dicas a vocês. Então, neste momento aqui no nosso curso, a nossa última dica, que também é relacionado a bancos e investimentos. Verificar na penhora online via Passejude os bancos que o devedor tem conta bancária e pedir a intimação do banco para que informe se existe títulos de capitalizações, previdências privadas, seguros ou afins e, caso positivo, requerer desde já que o banco deposite os valores correspondentes na conta bancária vinculada ao presente processo. Posteriormente ao depósito judicial aqui no caso, você vai pedir a expedição de penhora a termo no próprio processo, intimando o advogado executado para ter ciência da penhora e, caso queira, manifeste nos autos. Não é necessário pedir a intimação pessoal do devedor. Você vai pedir a penhora
a termo. E o nosso último slide aí, que já vamos ver aqui na sequência, se nada disso deu certo, nós colocamos um link aí para você de uma advogada, a doutora Tatiane, que ela traz um artigo que diz Execução, dicas para sair do óbvio, parte 2. A advogada aqui em questão, a doutora Tatiana, traz algumas outras dicas que você pode usar. Reforçamos que esse curso é uma realização do IBS EAD. Esta foi a aula 2 e 3 e aí está o nosso e-mail de contato. Espero que vocês tenham aproveitado bem nossa aula. Tire proveito de nossas dicas. Aguardo vocês na nossa próxima aula no curso Seminário Avançado em Execução e Cumprimento de Sentença. E aí, tudo bem? Lembra de mim? Eu sou o professor especialista Marco Alves e estou aqui para te dar alguns recadinhos legais do nosso seminário. A primeira coisa é que se você não estiver lá no nosso grupo do Telegram, entre no grupo do Telegram para você ter materiais adicionais disponíveis, petições e outros documentos que são necessários para a compreensão do conteúdo. Se você não se inscreveu no nosso seminário, procure o link e vá se inscrever. E na próxima semana teremos a 4ª aula. Não perca!